Vamos continuar nosso assunto a respeito de autoestima. Bom, gente, eu fiquei feliz de receber muitas mensagens falando de como as pessoas tinham se identificado, não é? Pessoas que descobriram que a estima não era tão boa quanto ela pensava que fosse. E isso não é uma coisa ruim. Tem gente que fala assim: nossa, mas eu vou ouvir uma live para descobrir que eu tenho uma autoestima baixa, para que você possa mudar, sim. Se a gente não descobre, a gente fica do mesmo lugar. A gente só procura descobrir exatamente para melhorar. A gente vai melhorar a vida inteira. A vida toda a gente vai ter coisas para mudar. Então, ninguém está pronto. Eu não estou, você não está. Cada vez que a gente vai tomando consciência das coisas, a gente vai aprendendo mais e a gente vai crescendo. Nós tratamos de várias situações da vida onde a autoestima interfere. Assiste, quem não assistiu, assiste essa mensagem que vai ajudar muito você. Falamos que a autoestima é o valor que você acredita que tem, é aquilo que você sente em relação a você, seu senso de valor próprio. É você acreditar no que você pensa, nas suas escolhas, aceitar seus erros. Pessoas com baixa autoestima, elas não acreditam que possam ser amadas, não acreditam que merecem, e aí aquela pessoa que vai prestar serviço para poder ser amada por alguém. Então, falamos isso de uma maneira mais extensa, você vai ver tudo isso lá na live que nós fizemos terça-feira. Algumas pessoas entenderam que a estima dela parecia boa e não era. Por que isso acontece? Porque às vezes a gente pensa que a gente tem uma boa autoestima e depois a gente descobre que, de repente, a gente não tem. Porque tem vários aspectos na vida da gente. E às vezes você se sente muito seguro como aquela pessoa que sabe ganhar dinheiro, por exemplo. Essa é a sua competência, né? Você sabe ganhar dinheiro. Mas você pode ter uma estima baixa, mesmo você tendo uma competência. E aí, quando aquilo é tirado de você, pronto, você desmorona. Você acaba descobrindo que aquilo era uma muleta para você se segurar. Então, a autoestima é independente da sua competência, independente daquilo que você faz. Muitas vezes a gente pega umas muletas para a gente ser aceito, garantir que a gente vai ser aprovado. E quem tem uma boa autoestima não precisa da aprovação. Eu me lembro de uma história de três rapazes que andavam sempre juntos. E um deles sempre ficava nas festas, na noitada, ele nunca ia embora cedo, porque ele sempre conquistava uma menina, né? Ele sempre conquistava uma garota. Os outros dois iam embora mais cedo e cada um ia para sua casa. E um dia eles conversando, os três, esses dois disseram para aquele que sempre se saía bem com as mulheres, falou para ele assim: olha, não dá para sair com você. Não dá porque você conquista todo mundo. Ninguém rejeita você. Só a gente que é rejeitado. E aí aquele conquistador, ele disse o seguinte: quem disse que eu não sou rejeitado? Ele disse: olha, eu escuto muito mais não do que sim. Só que eu saio de casa preparado para ouvir 10 não primeiro, para depois ouvir um sim. Então eu resisto aos nãos que eu escuto. Aqueles dois que tinham muito medo de ouvir um não, nem tentavam. Então, a autoestima, ela não depende de você ser aprovado por alguém, mas de você confiar mesmo que você não seja aprovado por alguém, certo? Algumas pessoas aqui disseram que têm vergonha de si mesmas, vergonha da própria aparência. Esse é um ponto da questão da autoestima baixa. Algumas pessoas não conseguem lidar com o próprio corpo. Tem pessoas que não conseguem lidar com a própria imagem. E eu vou contar uma história aqui para vocês daqui a pouco, de uma história que foi muito chocante para mim, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que era muito mal com a própria imagem. Mas pessoas que não conseguem lidar com a sua aparência, que não conseguem se aceitar, essas pessoas sofrem muito. A estima é tão baixa que ela se esconde. Ela evita relacionamento, ela evita lidar com pessoas, ela prefere não ter que confrontar com ninguém, não ter que ver o olhar das pessoas em relação a ela. Isso quer dizer que para ter uma autoestima boa, a gente sempre temos 50% a favor e 50% não, verdade. Então, isso quer dizer que a gente tem que ter um corpo perfeito, que a gente tem que ser lindo para poder
ter uma estima boa? Claro que não. Você só precisa gostar de você do jeito que você é. Agora, quer dizer que você não pode querer mudar alguma coisa em você? Pode. Você pode querer mudar alguma coisa em você. Isso não significa que você não se aceita. Isso não significa que você não gosta de você. Você pode achar que de repente você está magra demais, você queria engordar um pouquinho. Você pode achar que você aumentou um pouquinho de peso, você não está se sentindo bem com você mesma, não parece você, e você querer mudar. Você pode querer modificar o seu cabelo porque você não está feliz com. Você quer mudar a sua imagem. Pode. Isso não significa autoestima baixa. Autoestima baixa é quando você não gosta de você e você não faz nada para mudar isso. Você não gosta de alguma coisa em você e aí você se esconde e você não acrescenta em nada. Você só fica comparando você mesmo com as outras pessoas. Não sou tão bonita quanto aquela, não sou tão magra quanto aquela outra, não sou tão alta quanto aquela outra, não sou tão jovem quanto aquela outra. Você fica o tempo todo achando que existe um padrão e que você está fora dele. Essa que é a questão da estima boa. Tem pessoas que, para os outros, ela pode estar muito bem de corpo. Para ela, ela precisa de emagrecer um pouco. Tudo depende de como você está com você, não na comparação de você com outra pessoa. Olha, tem gente que tapeia essa questão da autoimagem. Eu não entendo como que tem pessoas que comem de madrugada escondido. Alguém conhece alguém aqui que come escondido de madrugada? Pois é. Tem gente que levanta de madrugada para comer. E eu fico pensando o seguinte: qual é a teoria dessa pessoa? Quer dizer que se ninguém vê você comer e você não engorda, se for assim, eu vou passar a comer de madrugada, certo? Outras pedem um refrigerante diet com uma torta de chocolate. Quer dizer que o refrigerante diet vai anular a torta de chocolate? É assim que funciona? Tem uns negócios que as pessoas fazem para tapear elas mesmas que eu não consigo entender, entendeu? Eu já ouvi gente falando assim: caloria tá ligado a calor. Então eu posso tomar um balde de sorvete, porque gelado não tem caloria. Tem outra que fala assim: eu fazer ginástica, alimentação natural, tá doido, não faço nada disso não. As baleias bebe água, come peixe, nada o dia inteiro e tá gorda. Vou me sacrificar coisa nenhuma. Então, se você tá bem com você mesma, tá tudo certo. Beleza, você não tem que estar no padrão de outro. Agora, não tá legal para você e você pode mudar alguma coisa, então muda. O problema é você ficar trancado na vida, você nunca sai, você não se relaciona com ninguém, porque você não tá bem com você mesma. Então fica bem. Procura alguma coisa para estar bem. Então, o problema da estima baixa não é o quanto você pesa, é o quanto isso é ou não é uma coisa agradável para você. O elefante é herbívoro. Pois é, adiantou de nada, né? Pois é. Então, agora deixa eu fazer uma experiência aqui com você. Eu vou te fazer uma pergunta, tá? Eu vou te dar 5 segundos para você pensar numa coisa. E eu queria te pedir, você não precisa escrever o que você pensou. Eu quero que você escreva o número só, tá? Eu vou te dar 5 segundos para você pensar em quantos defeitos você consegue pensar que você tem em 5 segundos, beleza? Vou contar até 3 para começar, tá? E depois eu conto até 5. Já! Pode pensar. Quantos defeitos você tem? Beleza? Quantos defeitos você conseguiu pensar em 5 segundos? Escreve só o número. Não diga qual é o seu defeito. Agora eu vou te dar mais 5 segundos para você falar para mim quantas qualidades você consegue pensar. Mas você tem que pensar nela, tá, gente? Não chuta um número, não. Quantas qualidades você consegue pensar em 5 segundos?
Pronto. Fala aí para mim quantas qualidades você pensou. Pois é, gente. Deixa eu dizer uma coisa. Tem gente que consegue descobrir muito mais defeito do que qualidade, certo? Tem pessoas, quando a estima está baixa, você acha que tudo que você faz dá errado. Você acha que você não sabe nada. Quando a estima está baixa, você se condena pelos seus erros, mas você não festeja suas vitórias. Quando a estima é baixa, você fracassa, você acha que você é um lixo de pessoa. Quando você é bem-sucedida numa coisa, você acha que é sorte. Você acha que não precisa festejar. Você acha que aquilo ali não tem valor. Você não consegue reconhecer. Agora, o que a baixa autoestima tem a ver com ansiedade? Como que uma coisa está ligada à outra? Pessoas com baixa autoestima, ela pode se tornar uma pessoa ansiosa? Sim. Pessoas ansiosas podem ter baixa autoestima? Sim. Por quê? A pessoa muito ansiosa é aquela pessoa que ela está sempre preocupada com o futuro. Ela está sempre com medo de que as coisas não aconteçam. Ela tá sempre com medo dela não dar conta das coisas. Ela está sempre apressada em realizar um monte de coisa. Isso pode ter a ver com autoestima, sim, porque a pessoa que está o tempo todo preocupada exageradamente com o que vai acontecer no futuro é porque ela não está confiando que ela é capaz de lidar com o futuro. Ela não consegue confiar que ela vai dar conta de resolver as coisas. Ela não consegue acreditar que ela tem capacidade de gerir a vida, de construir isso, de criar soluções, de dar jeito para as coisas. Outra característica de uma pessoa ansiosa é aquela pessoa que nunca consegue parar de trabalhar. E muita gente que tem estima baixa, às vezes quer trabalhar demais, quer produzir demais, porque quer mostrar para alguém a capacidade que ela tem. Ela quer mostrar para as pessoas que ela tem valor, ela quer ser aceita, ela quer ser admirada, ela quer ser reconhecida. Então ela não para nunca. Ela tem que estar o tempo todo produzindo para ela poder mostrar o valor dela, porque ela tem medo de não ser reconhecida. É claro que é normal a gente estar diante de uma situação nova e ficar ansiosa. É lógico que é normal. Você vai fazer uma prova, você vai prestar um concurso, você vai fazer uma apresentação. É normal você estar ansiosa. É normal estar ansioso, mas tem pessoas que estão o tempo todo ansiosos, achando que ninguém vai gostar de mim, eu vou errar tudo, tudo que eu falar vai dar errado, eu vou fazer uma entrevista e nunca vou passar, porque ninguém vai ver o que eu posso fazer, o que eu não posso. Então, é aquela, a ansiedade, ela sim pode estar ligada com a questão da autoestima. A pessoa nunca acha que vai dar certo o que ela vai fazer, porque ela acha que ela não merece, ela acha que ela não é capaz. Mas isso é um trabalho diário, exatamente. É um trabalho diário. É a pessoa que precisa trabalhar muito, ela precisa fazer muito para ela compensar um valor que ela acha que ela não tem naturalmente. Então, ela precisa compensar isso. Aí ela está sempre se obrigando a produzir demais. O que está ligado? Qual é a relação que tem com a questão da depressão? Gente, pessoas que têm uma estima baixa pode, sim, dependendo do quanto essa estima é baixa, ela pode sim levar a uma depressão. Porque é aquela pessoa que se isola tanto, que não tem fé no futuro, que não acredita que ela vai conseguir alguma coisa, que não acha que ela tem capacidade para fazer algo. Aquela pessoa, por exemplo, que foi abusada na infância, ela se sente tão desvalorizada, ela se sente tão desprezada, ela se sente como se ninguém fosse dar valor para ela, ela vai encolhendo na vida, e isso pode gerar uma depressão, sim. A pessoa tem uma imagem tão ruim dela mesma, tão negativa, que ela vai se deprimindo. Então, a depressão, a autoestima baixa, ela pode sim gerar uma ansiedade, ela pode sim gerar uma depressão. Agora, tem outras pessoas que, ao invés de ser ansiosas, ela pode ir para o lado oposto. É aquela pessoa que procrastina tudo, deixa tudo para depois. Ela não tem motivação para fazer alguma coisa.
Ela está sempre, depois eu faço. Ela está sempre começando numa semana depois. Ela cria uma fantasia de que ela vai fazer para tapear ela mesma. Ela cria um sonho de que um dia eu vou construir isso, um dia eu vou fazer aquele curso, um dia eu vou fazer. Mas ela fica trancada, ela não faz nada. Procrastina tudo, deixa tudo para depois. Por quê? Porque não tem motivação, não consegue acreditar que é capaz de fazer alguma coisa, não tem fé nela mesma que ela vai conseguir. Aí ela acaba procrastinando. É aquela pessoa que às vezes tem ela mesma se acha preguiçosa. A pessoa que diz, não, eu tenho preguiça mesmo, tem preguiça de viver, mas essa preguiça é aquela preguiça de não ter mesmo entusiasmo, não ter motivação para fazer as coisas. Não tem pessoas que bebem para esquecer? Então, tem gente que dorme para esquecer. Então, a pessoa que tem uma estima muito baixa, ela acaba se ela pode, ao invés de ser muito ansiosa, ela pode simplesmente se largar. E ela procrastina mesmo. Depois, a vida passa. E aí a estima dela vai ficando cada vez mais baixa. Por quê? Porque ela vê que o tempo está passando e ela olha para a vida dela, ela não tem nenhuma coisa visível que ela tenha realizado, e aí a estima fica mais baixa ainda. E aí tem gente que pergunta: tem jeito para tudo isso? Como fazer para sair disso? O que fazer para sair disso? Bom, tem jeito? Tem. Se não tivesse, a gente não estava aqui agora, eu não estava aqui falando para você. Eu não estou aqui simplesmente colocando para você uma coisa só para você reconhecer e botar a cabeça no travesseiro e chorar. Não, pelo contrário. Tudo isso que eu estou falando aqui para você é para que você tenha esperança de que tudo isso pode ser mudado. Tudo isso pode ser transformado. Não tem um manual. Não tem aquela coisa assim de você dizer assim, vou fazer isso, 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 aquilo outro. Por isso que o título que eu coloquei aqui hoje foi Examine a si mesmo. Porque, na verdade, cada um tem uma história. E a nossa estima baixa, ela veio de uma história, que a gente vai falar sobre isso em outra live. Verdade, é muito triste, amanheço já pensando em dormir de novo. Eu me apeguei em Deus tanto, tanto, porque meu marido já me humilhou muito. Pois é, tem muitas pessoas que têm uma estima baixa porque foram massacradas por outras. Mas você que se deixou envolver num relacionamento onde você foi muito massacrada, é porque você já entrou com a estima baixa. Porque quando a gente tem uma boa autoestima e você começa a perceber que aquele relacionamento está sendo abusivo, você não consegue ficar sem reagir. Você vai reagir. Agora, quem fica anos e anos num relacionamento abusivo, realmente ele já entrou nele com a estima baixa. Então, gente, eu disse que eu estou organizando um curso mais profundo para que a gente possa ter clareza de como essa história pode começar, como isso pode desenvolver, como a gente pode tomar consciência disso e como a gente pode sair disso. Isso é um processo, certo? Nesse processo, a gente os equívocos que aconteceram na vida de cada um de nós. Onde eu fiz interpretação errada do passado? É preciso conhecer o caminho que isso foi construído para a gente poder desconstruir isso aí. Existem pessoas que acreditam que se você ficar falando todo dia, eu sou bom, eu sou inteligente, eu sou importante, eu sou legal, eu mereço. Tem gente que acredita nisso. Eu não estou aqui desconstruindo o conhecimento de ninguém, tá? E nem estou criticando o conhecimento de ninguém. Se você faz isso e isso funciona para você, continua fazendo, tá? Continua fazendo isso. Se você repetir todos os dias a mesma frase, isso vai funcionar para você? Eu vou ficar rico, vou ficar rico, vou ficar rico, vou ficar rico, e você ficou rico? Beleza, então continua repetindo frases. Eu não estou dizendo que isso não funciona. Eu não acredito, mas tá? Se deu certo para você, beleza. Eu não consigo acreditar, porque eu acredito naquilo que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu creio na consciência.
Eu creio que você entende como uma coisa foi construída para você desconstruir. Uma vez eu fiz um trabalho de autoestima com um grupo de mulheres. E é esse caso que eu queria contar para você. Fiz um trabalho com um grupo de mulheres e tinha uma mulher que já havia anos essa mulher não olhava no espelho. Na casa dela não tinha espelho mais. O único lugar que tinha espelho era no banheiro e tinha um papel colado no espelho do banheiro. Se ela entrasse no elevador com o espelho, ela baixava a cabeça. Nesse lugar, tinha um espelho enorme numa parede, ela entrou de lado e ficou de costa para o espelho. Todo o tempo onde a gente estava fazendo esse trabalho. No final, ela não olhava para ela mesma, ela não suportava olhar a própria imagem. No final do nosso trabalho de autoestima, ela virou para frente do espelho enorme que estava nas costas dela e ela disse: "Oi, tudo bem? Saudade de você." Por que que ela conseguiu fazer aquilo? Não adiantava pegar aquela mulher, abrir o olho dela e obrigar ela a olhar para aquele espelho. Isso tinha que fluir de dentro dela naturalmente a partir do momento que ela entendeu o que estava acontecendo com ela. Qual foi a interpretação equivocada que ela fez? Quando ela entendeu isso, ela mesma olhou para o espelho e ficou feliz com a imagem que ela viu. Mas a gente tem que desconstruir aquilo que foi construído errado. Para isso, a gente precisa trabalhar essas coisas. E é o que a gente está tentando fazer aqui, e é o que eu espero. Eu quero convidar você para ir lá na bio, no Instagram. Tem lá embaixo um linkzinho, você clica naquele link, vai abrir várias possibilidades. Tem ali o grupo do Telegram, que eu dou uma mensagem bíblica todos os dias. Tem ali o grupo da autoestima, que todo dia eu coloco uma mensagenzinha, porque eu estou organizando esse curso e as primeiras pessoas que vão saber são as pessoas que estão ali interessadas na autoestima. Então, se você está interessado nisso, você entra nesse grupo, tá certo? E lá tem várias opções para você participar de várias coisas. Mas o que eu quero dizer para você é que tudo isso aí é um processo que a gente precisa estar disposta a enfrentar, tá certo, gente? Não é uma coisa que acontece do minuto para o outro. A gente precisa trabalhar isso. Tem uma história de um homem que a mulher dele era muito controladora e ele já tinha uma estima muito baixa, né? E esse homem foi ficando depressivo, 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 até que ele procurou um psiquiatra. E quando ele chegou no psiquiatra, a estima dele estava lá embaixo, ele estava depressivo, muito depressivo por causa do relacionamento que ele vivia, a mulher era extremamente controladora. Então, ele foi para o psiquiatra. E, numa conversa só com o psiquiatra, o médico falou para ele assim: meu amigo, tua estima está lá na lama. Seu problema é estima baixa. Vou te dar um livro, você vai ler esse livro, reflete nesse livro e vamos cuidar dessa autoestima. Ele estava tão ansioso, entendeu, para melhorar, que ele pegou aquele livro e ele só foi para casa depois que terminou de ler o livro todo. Então ele passou num café, né, numa cafeteria, sentou na cafeteria e passou o dia inteiro lendo aquele livro. Só foi para casa depois que ele terminou. Quando ele chegou em casa, ele achou que a autoestima dele estava lá no alto. Aí ele já chegou em casa todo embombado, achando que ele tinha mudado a vida. Aí ele chegou para a esposa dele e falou assim: muito bem, negócio aqui em casa hoje tá diferente, vai ficar diferente, tudo vai mudar a partir de agora. Quero uma janta muito especial e sabe quem é que vai ter que fazer essa janta? Você. Apontou para a mulher. E outra coisa, depois do jantar, eu quero uma sobremesa daquela digna de rei. E sabe quem vai fazer? Você. E outra coisa, depois que eu tiver jantado, comida minha sobremesa especial, eu quero um banho especial. Eu quero uma banheira bem quentinha, eu quero sais na minha banheira, massaginha nas minhas costas. Sabe quem vai fazer tudo isso? Você. E no final, quando eu terminar o meu banho, quem você acha que vai trocar minha roupa e pentear o meu cabelinho? Ela disse: o moço da funerária. Então, amado, não adianta correr, certo? Tem que passar pelo processo.
a gente tem que ir se entendendo, a gente tem que ir amadurecendo. Não dá para você simplesmente chegar em casa e falar assim: mudei da água para o vinho. Não. Vamos passar por esse processo. Eu creio, tem muita gente que vem acompanhando essas lives aqui e que já tem mandado para mim depoimentos dizendo que já teve uma melhora, que já conseguiu entender algumas coisas. E é assim que a gente gostaram da história? Pois é. É assim que a gente vai mudando, ok?